De hoje, série preciosa, Eu Verei o que Nunca Vi, parte 16 já, e tem muito mais para Deus revelar para nós. Hoje, anjos são ministros, ministrando constantemente. Anjos são ministros, ministrando constantemente. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: nesta hora, os anjos estão ministrando em teu favor, nesta hora. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São ou não são? Diga são. Diga ministros, enviados para me servir. Diga eu sou herdeiro da salvação. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, como Tu és lindo, como Tu és grande, como Tu és forte, como Tu és bom. Deus de amor, Deus de misericórdias que se renovam todas as manhãs. Deus de graça, de glória, de poder. Deus majestoso, todo-poderoso. Aqui está uma igreja que o Senhor comprou com o seu sangue. Aqui está uma igreja, Senhor, que está vivendo na visão do Todo-Poderoso. Aqui estamos nós, Jesus, crescendo na graça e no Teu conhecimento. Aqui estamos nós, Jesus, humildes diante do Teu poder, da Tua glória, da Tua soberana vontade. Aqui está uma igreja de remidos, de rendidos, de pessoas também experimentadas na fé. Por isso, estão vendo sinais, prodígios, milagres, maravilhas, operações sobrenaturais, ministério angelical. Aqui estão pessoas que estão tendo experiências maiores, mais profundas contigo. E nesta manhã não será diferente, Jesus. Nós todos nos abrimos para receber integralmente tudo que Tu tens preparado para cada um de nós. Fala-nos a respeito dos anjos, os Teus ministros. Fala-nos a respeito dos exércitos dos céus. E dá ordens a eles, Pai, para que vão ministrando em nosso favor. Nós que estamos aqui crendo e que estamos dentro da Tua vontade soberana. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga amém. Amém, que assim seja. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele está aqui, igreja. Ele vive e reina entre nós. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada, Bispa Silmara. Linda. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, rebanho comprado a preços de sangue, homens e mulheres que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso, famílias reconhecidas como benditas de Deus nesta terra, vitoriosos, triunfantes em todas as coisas. Eu tenho me perguntado qual seria a razão que leva tanta gente a não acreditar no ministério angelical, se a Bíblia fala tão claramente a respeito desse ministério. Então, saiba você, o que eu já tenho descoberto, que o maior inimigo dos cristãos não é o diabo, não são os demônios, mas o maior inimigo do cristão é a sua própria carne. Então diga, o meu maior inimigo é a minha própria carne. A nossa carne, irmãos, muitas vezes nos humilha e nos engana. A nossa carne aceita mentiras do inimigo. E, por isso, ela nos impede de acreditar em muitas coisas que estão na Bíblia, inclusive neste mundo sobrenatural que a Bíblia revela e chama de mistério ou ministério dos anjos. Nós já sabemos o que é a Igreja de Jesus Cristo.
nós já sabemos qual é a nossa posição espiritual em Cristo Jesus, e nós temos que saber igualmente qual é a ação dos anjos em nossa vida, porque é um ministério real, invisível, até que Deus, e se Ele quiser nos mostrar, nos mostre, mas é um ministério real. Ele é concreto. Para tanto, nós precisamos confessar a nossa posição espiritual. Nós precisamos falar das promessas consumadas na cruz do Calvário, que são nossa herança. Para quê? Para que os anjos as escutem e as executem. Então, hoje, eu quero deixar bem claro que os anjos nos observam, que os anjos estão atentos a todos os nossos movimentos. Os anjos nos assistem. Sabe o que é assistir? Estão ali olhando para nós com atenção. E os anjos recebem ordens de Deus para executar ações quando da nossa boca sai uma confissão em linha com a palavra. Os anjos conferem na palavra, eles conhecem aquilo que Deus determinou para os seus filhos. E as nossas atitudes, elas também corroboram para que os anjos executem a palavra de Deus em nosso favor, as promessas de Deus em nosso favor. Então, não basta apenas falar. Nós estudamos aqui amplamente que os anjos têm inteligência, os anjos pensam, os anjos têm raciocínio. Então, não adianta falar e dizer, eu estou falando algo em linha com a Bíblia, então os anjos já estão me servindo. Eles precisam ver coerência com as nossas atitudes. O nosso procedimento tem que estar em linha com a palavra que sai da nossa boca, em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, o ministério angelical, ele pode mudar situações da nossa vida. O ministério angelical pode mudar situações a ponto de alterar completamente o rumo da nossa história. Então, estou lhe mostrando a importância dos anjos. Anjos podem agir de tal forma que mudem a vida de uma pessoa, que mudem a história de um filho de Deus. Talvez alguém aqui me ouça nesta hora e esteja enfrentando problemas no trabalho, tensões na família, situações impossíveis de serem controladas e superadas. Pois bem, saiba que os anjos de Deus receberão ordens do Todo-Poderoso e ministrarão em seu favor, pois a Bíblia diz que eles são valorosos em poder. Anjos têm poder para agir em seu favor. Diz no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, porque executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então, anjo não obedece a minha palavra, obedece a palavra de Deus. Quando que o anjo obedece o que eu falo? Quando o que eu falo é a palavra de Deus, porque ele recebe ordens para obedecer à palavra de Deus. Deus dará ordens, diz a Bíblia, aos seus anjos para que ministrem em favor da sua família, em favor dos seus negócios, em favor do seu casamento, em favor da sua saúde, em favor dos seus filhos, em favor das suas finanças, em favor de tudo o que você precisar. Deus dará ordens para que os anjos ministrem em seu favor. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas estão incluídos aqui os anjos. Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, e aqui quando nós falamos de tronos, nós vamos ver que depois, nós vamos ver isso com calma, é uma hierarquia angelical também. Tronos, sejam soberanias, também hierarquicamente existem anjos ocupando soberania sobre coisas, sobre países, sobre governos.
quer principados, aqui logicamente os principados de Deus, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga amém por isso. Então, a referência feita aqui é a respeito de um mundo invisível, porém real e sobrenatural. Os nossos olhos não veem, volto a dizer, mas a nossa fé nos faz crer nesses seres ministradores a serviço dos eleitos de Deus. E quando eles ministram em nosso favor, eles estão adorando a Deus. Quando um anjo ministra em seu favor, você que é a menina dos olhos de Deus, você que é um filho amado do Senhor, ele está adorando a Deus automaticamente, ok? Então, o principal papel dos anjos, o principal, é a adoração ao Deus único, soberano, criador, Senhor de senhores, Rei de reis, e eles têm como objetivos principais, entre vários, hein? Coloca no telão. Adorar a Deus e servir aos eleitos do Senhor, herdeiros da salvação. Entre tantas atribuições dos anjos, estas duas são as principais. Então, eu começo, ponto 1. Quem são os anjos? Recordando, tem muita gente nova hoje aqui, anjo, do grego, angelos, que traduziu a palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Os anjos foram criados por Deus como um exército, um grande exército. Milhares e milhares, milhões de milhões, miríades de miríades, um grande exército. E foram todos criados de uma só vez. Deus não foi criando anjo por anjo, ele criou todo o seu exército. Veja, por favor, o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus, céus no plural, agora você sabe, a Bíblia se refere a 3 céus, amém? Regiões celestiais, do marco zero da terra até onde tem atmosfera, ar, atmosfera. Depois o que? O universo, que é o espaço sideral, e o paraíso, o terceiro céu. Céus e terra. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então diga, no céu, diga, paraíso, terceiro céu, há exércitos. Muito bem. Salmo 33:6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército. Então, um sopro de Deus criou todos os anjos. Estamos entendendo? Amém? Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu. Olha só, o céu dos céus. Quem está entendendo? O céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quem é o exército dos céus? Anjos, muito bem. Os anjos estiveram presentes no ato criador de Deus. Quando Deus criava a terra, eles já tinham sido criados todos. E diz o livro de Jó 38, 4-7, onde estavas tu? É uma pergunta que Deus faz a Jó. Quando eu lançava os fundamentos da terra, dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, estrelas da alva, anjos, expressão bíblica para anjos. Juntas, estas estrelas, estes anjos, cantavam alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus. Estávamos lá em espírito, criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também nos diz que os anjos são imortais. Lucas, capítulo 20, versículo 36, diz, pois não podem mais morrer, quando diz da ressurreição dos filhos de Deus. Depois que nós estivermos com Cristo, não podemos mais morrer. Por quê? Porque são iguais aos
Anjos. Então diga, anjos são imortais. Muito bem. Os anjos são a manifestação do poder de Deus. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. É poder ou não é? Se você começar a crer, meu amado, você vai ver o que vai acontecer essa semana na sua vida. Um anjo veio e feriu 185.000. Um anjo. O que é que está te afrontando? E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes 185.000 eram cadáveres. Mateus 28, 2. E eis que houve um grande terremoto. Terremoto é terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Um anjo. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Está falando ali do domingo da ressurreição de Cristo. O anjo desceu do céu, removeu a pedra e ficou sentado. Aconteceu um terremoto na terra por causa disso. Isso é o poder que você tem que entender que Deus dá aos exércitos do céu. O anjo que guardava aquela entrada do sepulcro, no momento certo, removeu a pedra para que Jesus saísse. O que ele fez? Ele estava cumprindo o que estava pré-determinado pelo Pai. Então, os anjos também têm tempos determinados para o cumprimento daquilo que Deus já determinou. Ok? Os anjos também não se casam, nem se dão em casamento. Anjos não são nem homens, nem mulher. Amém? Eu mostrei aqui uma série de imagens na quinta-feira. Isso está tudo na internet, cristovive.com.br, também em CD e DVD, para quem quiser. E eu mostrei as feições. Muitas vezes aparece com o rosto de uma pessoa, mas você não consegue identificar se é um homem, se é uma mulher, porque não é. Os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mateus 22, 30, Jesus disse, porque na ressurreição nem casam. É o nosso caso, né? Quando a gente estiver ressuscitado com Cristo, não há mais casamento. Nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então, os anjos no céu não se casam, nem se dão em casamento. Amados, em qualquer momento, diga qualquer momento. Pode ser agora? Se é qualquer momento, pode ser. Em qualquer momento, os anjos podem entrar em contato com o homem. Em qualquer momento, os anjos podem entrar em contato com o homem. Uma vez que eles possuem raciocínio e eles são inteligentes. O raciocínio deles é como criatura e não como Deus, logicamente, né? Os anjos não possuem onisciência, não possuem onipresença, não possuem onipotência. Isso significa que o anjo que está do lado do bispo Henrique não é o mesmo que está do lado ali sentado junto com a Bruna. Ele não é onipresente. Tem um anjo lá e tem um outro ali. E tem um outro aí, e tem um outro ali, e tem um outro lá. Amém? Vocês não estão crendo, né? E eles não têm onipotência, onipresença, onisciência, porque essas são atribuições exclusivas, né, de Deus. Então, por causa das características dos anjos, evidentemente, os anjos podem se mover pelo espaço. Ou mesmo, os anjos podem se concentrar numa determinada área. E de forma muito poética, o profeta Ezequiel compara a velocidade de locomoção dos anjos a um clarão de relâmpago. Então, o anjo, não é, às vezes a gente vê aquelas propagandas que colocam anjos, e aí colocam um anjo gordo. Não é? Um anjo bolachudo, sei lá. Amados, os anjos são velozes. Quando a Bíblia chama de velozes, não é do filme Velozes e Furiosos. É de uma velocidade sobrenatural.
Eu vou mostrar o que eu falei. Ezequiel 1:14. Os seres viventes, você sabe, estudamos aqui, seres viventes são anjos, outra espécie de anjos, né? Categoria. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de... O que zigue-zagueavam? O que Ezequiel viu? Anjos tão rápidos como relâmpagos. Então, apesar de serem espíritos, os anjos são limitados ao tempo, eles são limitados ao espaço, e assim eles não podem estar em dois lugares simultaneamente. Amém até aqui? Você está gostando deste estudo? Deve ter anjo agora zigue-zagueando aqui entre nós. Se alguém ver, vai ver faíscas, ok? Eles são seres de luz, eles são rápidos, velozes, poderosos. E eu queria ir para o ponto 2, que é o foco desta mensagem. São as atividades atribuídas aos anjos. Nós começamos a falar sobre elas na última quinta-feira. Então, recordando, número 1, os anjos louvam a Deus constantemente, ininterruptamente. 2, os anjos adoram a Deus constantemente, ininterruptamente. 3, os anjos se regozijam nos feitos de Deus. Quando há uma manifestação de Deus, os anjos se alegram, glorificam, se regozijam. 4, os anjos executam as ordens de Deus. Deus, amados, poderia fazer tudo sem usar anjos. Vamos deixar isso bem claro. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Deus poderia evangelizar toda a terra, salvar todos os eleitos sem a nossa participação. Poderia ou não? Mas Ele não escolheu a nós como instrumentos dEle aqui na terra? Ele não nos deu funções, ministérios, chamados, o nosso testemunho? Deus não precisa de nós, mas Deus tem prazer em nos usar. Deus não precisa dos anjos, mas Deus tem prazer em usar os exércitos dos céus. Amém? Então, os anjos, eles executam as ordens de Deus. Número 5, os anjos se apresentam perante Deus. Há anjos que não saem da presença de Deus, só o adoram constantemente, continuamente. E há anjos que vêm executar ordens de Deus e voltam para se apresentar perante Deus. Estudamos muito isso na quinta-feira. Tá? 6, os anjos são instrumentos dos julgamentos e juízos de Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, ok? Então, Deus tem juízo para ser executado na terra, ou Deus tem juízo sobre alguém, sobre uma nação, e Deus manda anjos para executar essas sentenças de juízo, ok? 7, os anjos trazem respostas às orações dos justos. Aqui, quinta-feira, falamos sobre isso. Uma igreja orava, Pedro estava em cadeias, e um anjo, por causa da oração, foi lá e soltou, acordou Pedro, soltou, caíram automaticamente as cadeias, os portões se abriram automaticamente. O anjo tem poder de Deus para fazer coisas sobrenaturais, tá? Muito bem. Então, até aí, tudo gravado, foi o culto de quinta. 8, os anjos ajudam a trazer pessoas para Cristo. Você está com dificuldade de falar do amor de Deus para alguém? Você está com dificuldade de falar da graça de Deus para alguém? Você está com dificuldade com aquele seu parente, aquele seu familiar, que parece estar endurecido, embrutecido? Amados, se é eleito do Senhor, Deus vai alcançar. E Deus pode usar, além de nós, Deus pode usar anjos. Vamos ver uma passagem de Atos 8, 26 a 28. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Como esse anjo apareceu, a gente não sabe, a Bíblia não descreve. Mas alguém falou para Filipe, sobrenaturalmente. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Se aparecer um anjo, enviado do Senhor, falar com você... Não é? Vai fazer tal coisa, vai falar com tal pessoa. Agora é a hora de você levar um CD, de você falar do amor de Deus, levar uma Bíblia. Vá, faça como Filipe fez. Diz o versículo seguinte: eis que um etíope, eunuco,
alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha, era um homem importantíssimo. Às vezes, como é que eu vou falar para aquela pessoa rica, tão culta, tão importante? O anjo apareceu e falou, já está tudo preparado, Felipe, vai lá. Desce por esse caminho. E ele encontrou o etíope, diz o versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Deus vai te dar sinais que é hora de você falar de Jesus. Amém? Mas o anjo vai te auxiliar quando houver uma pessoa difícil para você falar do amor e da graça do Senhor. Atos 10, 3 a 8. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia. Eu expliquei também que o anjo aparece em sonho, em visão, que pode estar sendo de algo real, palpável ou não, e ele aparece concretamente, tá bem? É anjo mesmo. E ele apareceu. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, anjo fala, Cornélio, sabe o nome, o anjo sabe o seu nome. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? Não pense que o anjo aparece e você fica como se nada tivesse acontecido. Você vai ter um troço. Desculpe o nome popular. Você vai ter uma experiência. Não aparece anjo toda hora na sua vida conversando com você. Ele está na sua vida, mas nem sempre você vê. Então, se ele se manifestar, preste atenção. E ele diz, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, as tuas ofertas, olha isto, subiram para a memória diante de Deus. O que você faz? Deus recebe, Deus vê e os anjos veem. Eu estou falando que os anjos estão nos observando. Comece a prestar atenção no seu comportamento e no que você fala. Diz o versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Olha o anjo dando as coordenadas, sabia tudo. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. O anjo veio, deu direção, falou, faça, porque é Deus que está direcionando a sua vida. Amém? Número 9. Os anjos observam os cristãos. Sua obra e seu sofrimento. Os anjos veem tudo que você faz. E também o seu sofrimento, os anjos veem. Os seus choros, os anjos veem. 1 Coríntios 4:9 diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, Paulo está num momento dramático da vida dele. Paulo está ali, a gente estudou ontem o dia inteiro sobre doenças da alma, por isso que eu vou falar. Ele está num momento de depressão. Paulo teve ansiedade demais, em graus elevados, não chegou a ser depressão, mas ansioso ele era. E ele está num momento de muita luta, e ele diz, olha, a gente está sendo espetáculo. A gente está passando tudo isso e todo mundo está vendo. Espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Os anjos estão sabendo e vendo tudo, ok? Ponto 10. Os anjos observam a conduta dos crentes em suas reuniões como igreja e quando estão fora da igreja. Vamos conversar. Acaba o culto, o anjo continua te acompanhando. Aqui dentro, o anjo está vendo tudo que você está fazendo. Essa mensagem que você está postando agora, o anjo está lendo. Essa conversa que você está tendo no WhatsApp com alguém que não está aqui na igreja, essa conversa que não tem nada a ver com a palavra, o anjo está vendo.
E isso faz toda a diferença na nossa vida. As nossas posturas sentados em pé, as nossas observações, as nossas críticas, aquilo que nós consideramos, deixamos de considerar, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras estão sendo observadas pelos anjos. 1 de Pedro 1,12 diz assim: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos estão... Ai, mas deixa eu dar uma palavra aqui para vocês entenderem. De butuca. É feio falar isso, gente? Não. Os anjos estão antenados. Os anjos estão atentos. Os anjos estão prestando atenção porque eles foram colocados para fazer isso. Me fez um sinal aqui o nosso pastor, ó. Os anjos estão de olho em você e em mim o tempo todo. Os anjos anelam, desejam ouvir coisas em linha com a palavra de Deus, o que está na Bíblia, o que foi pregado. E aí eles agem. É importante saber disso? Muitas pessoas se privam de bênçãos para suas vidas por causa das palavras frívolas que proferem. Palavras estas que destroem e atrasam a vida espiritualmente. Às vezes nós recebemos pessoas que questionam a respeito do não recebimento de bênçãos. Questionam a respeito dos sofrimentos, das dificuldades que enfrentam em tudo o que elas querem fazer. Uma das causas de tudo isso são palavras frívolas, desnecessárias, proferidas. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós falamos, já que o resultado daquilo que falamos pode ser o cumprimento ou a anulação do pacto da graça de Deus na nossa vida. Amém? Coloque no telão essa frase que eu gostei muito do apóstolo Miguel. Confissões erradas, palavras frívolas, são registradas pelo ministério angelical. E nós temos que prestar conta segundo a Bíblia. É muito importante a gente se atentar para isso. A gente fala o dia inteiro. A gente reage a situações o dia inteiro. O dia inteiro os anjos estão registrando a nossa fala e a nossa atitude. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder, eles nos assistem sempre e eles perscrutam nossas palavras, nossos comportamentos em linha com a graça. Na verdade, assim, o anjo ele fica procurando em você o que está em linha com a palavra na sua boca e no seu comportamento. Ele fica perscrutando, ele fica, vamos, diaconisa Rejane, vamos, eu estou esperando você falar em linha com a graça. Diaconisa, eu estou esperando a sua atitude em linha com a graça. Quando o anjo vê atitudes e confissão em linha com a graça, ele é obrigado, porque ele já recebeu ordens de Deus a ministrar em seu favor. E eles atuam em todas as áreas: saúde, emprego, sentimentos, relacionamentos, família, finanças, ministério, e etc, etc, etc. Eles nos colocam em situações abençoadoras. Basta que mantenhamos a nossa confissão e conduta em linha com a palavra da graça de Deus, porque eles estão prontos para nos servir quando nós andamos na palavra. Amém? Então, volto a dizer, os anjos estão aqui dentro deste culto. Eles estão nos observando a todos, ninguém está escondido. Os anjos estão observando a todos nós. Eles sabem exatamente o que cada um está fazendo, assentado. Eles sabem exatamente o que cada um está escrevendo, não pensando, mas eles sabem o que cada um está postando, o que cada um está, enfim, esboçando no seu rosto, né?
se estão prestando atenção no culto ou não, os anjos estão de olho em nós. O tempo todo observando o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, amados, nós temos um serviço sobrenatural, angelical, poderosíssimo, que age em nosso favor. Os anjos de Deus estão sempre perto daqueles que dão testemunho de Deus pela sua confissão e pelo seu comportamento. É por isso que nós somos livrados inexplicavelmente de acidentes. Nós somos livrados, você fala, eu não sei, passou aqui, não me atingiu. Teve bala perdida, não me tocou, eu não vi. Entraram na casa da direita, entraram na casa da esquerda, na minha não entraram. Você tem crédito. Os anjos têm te observado e eles têm ordens de Deus para te guardar em todos os teus caminhos. Você faz um negócio e a porta abre porque você está em linha. Glória a Deus. Ponto 11. Os anjos encorajam em tempos de perigo. Tempos de perigo, tempos angustiosos. Atos 27, 23 e 24. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo a Deus, o anjo de Deus esteve comigo esta noite, dizendo, Paulo, não temas. Olha, quantas vezes você entrou nesse culto e o anjo aqui revestido de carne falou para você, não tenha medo de nada. Essa semana vai ser vitoriosa. Vai. Você precisa prestar atenção. Não temas. É preciso que compareças perante César, um grande. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus está dando vitória para você, para quem anda com você, para a tua casa. Versículo seguinte. Já falei. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Está navegando nas mesmas águas da graça? Deus já te deu a vitória para essa gente também. Ponto 12. Os anjos cuidam dos justos no momento da morte. Quem não sabe o que acontece quando um justo morre? Morreu ali, acabou, último fôlego de vida. O que acontece? Tem um anjo ali. Ele já recebeu ordens de Deus, porque nada acontece de surpresa para Deus, não é? Por determinação e graça do Senhor. Então ele já recebeu ordens de Deus para ministrar ali no momento da morte. Que é isso? Estão avisando que os anjos estão chegando? É um teste do alarme, tá? Vamos ser arrebatados daqui a 3, 2, 1, tchau! Glória a Deus. Olha, só que a Bíblia diz que não haverá aviso nenhum, tá? O dia do arrebatamento vai ter aviso não. Então, falando desse anjo aí que vem buscar aquele justo quando morre. Lucas 16, 22 diz, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, olha, vários, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi? Ah, o anjo não vem buscar o ímpio não. Mas o anjo vem buscar cada um de nós. Amém? Ah, foi para o seio de Abraão. Onde é isso, bispo? É o paraíso, é o terceiro céu, para ficar bem claro. 13. Os anjos são protetores dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Está protegido. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus. Agora anda no caminho que é Jesus. E aí os anjos te guardam em todos os teus caminhos. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência
diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Viva corretamente e os anjos estarão no meio dos leões para te livrar. Os anjos estarão no meio das celas que vão querer te aprisionar. Os anjos estarão no meio das fornalhas da vida que vão querer te queimar, te consumir. Ande no caminho certo. Amém? 34 de Salmos, versículo 7. O anjo do Senhor acampa. Você sabe o que é acampar? Está aí, no arreda-pé. Ao redor de quem? Dos que o... E os que não o temem? Não anda, não acampa-se. E os livra. Diga, eu recebo esta palavra. Diga, eu sou temente ao meu Deus. Ponto 14. Os anjos cuidam das crianças e dos adultos. Aqui também nós temos que desmistificar algumas coisas que herdamos da Igreja Católica, Espiritismo, aquelas barbáries, né? Que não tem respaldo bíblico. Mateus 18, 10 diz assim: Vede, Jesus que está falando, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Ali eram crianças mesmo, tá? Mas essa expressão também é usada para mim e para você. Pequeninos do Senhor, seres que Deus ama como filhos, né? Porque eu vos afirmo que os seus anjos, olha o pronome, os anjos dos pequeninos, os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. Vocês entenderam o que está escrito aí? Não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os anjos dos pequeninos, nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai. Eles estão nos céus, e eles vêm quando os pequeninos precisam. Eles estão nos céus, eles não ficam o tempo todo. Aquele negócio de anjo da guarda, como se tivesse um anjo o tempo todo. O anjo que fica o tempo todo é o que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está acampado, porque você já teme a Deus. A criança ainda não tem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da palavra, como nós temos. Então, quando o Senhor tem um livramento para uma criança, um pequenino, tem um anjo responsável que vem para guardar, para livrar, para cuidar. Então, por isso, é deste versículo que saíram aí certas doutrinas, que dizem que, enfim, aparentemente, as crianças têm anjos da guarda. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que um anjo foi designado a um indivíduo. Tá? A gente não encontra isso assim permanentemente. Deus vê todo crente, a todo momento, e só Deus sabe quando um de nós precisa da intervenção de um anjo. Porque eles estão vendo a face de Deus continuamente. Portanto, os anjos estão à sua disposição para ajudar um dos seus pequeninos, seja criança ou seja adulto. Quem entendeu? Os anjos estão lá. A hora que Deus diz, ai, tem um perigo iminente, vai. Eles são, psh, agora você já sabe. O anjo não fala, lá vou eu, e vai chegar depois do perigo. Os nossos filhos são guardados na escola, no transporte escolar, no trem, no carro, na rua, na brincadeira lá do prédio, no playground, no parquinho lá da praça, na casa da avó. Nós podemos contar com o ministério angelical. Amém? Atos 12, 15. Eles lhe disseram, estás louca? Aquela serva que foi avisar que Pedro estava tocando a campainha. Todo mundo orando para Pedro ser solto. Pedro é solto, toca a campainha e fala, ficou louca? Como Pedro está aí? E olha o que os judeus acreditavam. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, que era Pedro. Então disseram, é o seu? Acharam que era o anjo de Pedro. Os judeus são muito místicos. E eles criaram, não está na Bíblia, uma doutrina no Velho Testamento, especialmente o misticismo dos judeus, negócio da cabala, toda essa bobagem, essa parafernália que não tem respaldo nenhum na Bíblia Sagrada. Isso foi criado entre o final do Antigo Testamento
e o começo do novo. Houve 400 anos de silêncio entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o cumprimento das promessas com a vinda de Jesus, até Mateus. Esse espaço foi de 400 anos de silêncio. Não houve profeta, não houve nada. Nesse meio do caminho, os judeus criaram um monte de coisas que não estão na Bíblia. Entre elas, uma crença em anjos pessoais, que depois as outras religiões, enfim, algumas coisas esotéricas herdaram também. Nós apagamos isso, não tem respaldo bíblico, tá bom? Gênesis 48:16 diz: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, de todo mal. Diga, o anjo, quando livra, livra de todo mal. Diga, eu recebo para minha casa. Ponto 15. Os anjos contemplam a face de Deus. Mateus 18:10, novamente, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então significa que os anjos estão na presença imediata de Deus, a face de Deus, estão na glória de Deus. 16. Os anjos se alegram pela conversão dos eleitos de Deus. Aleluia. Lucas 15, 7 e 10. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. No céu tem festa, tem alegria, não tem choro, tristeza, vela. Júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se hoje aqui, os anjos já festejaram, já celebraram conosco, já se alegraram pelo nosso louvor, a nossa adoração, a nossa unidade, estão vibrando com essa palavra. Mas se alguém aqui hoje confessar o Senhor Jesus como seu Salvador único e suficiente, se uma alma que receber Jesus, a festa no céu será dobrada, triplicada, quadriplicada. Amém? Diz também o versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Então, se alguém aqui precisa se arrepender hoje, acertar o seu caminho, e só Jesus acerta o caminho, e dizer, eu quero pertencer à família da fé, ter isso manifestado, eu quero ser salvo, porque eu sou um eleito, um escolhido, Deus tem um plano de vitória na minha vida, porque é um predestinado, logicamente. Então, amado, vai ter uma festa. Então, se você precisa fazer isso, faça. E saiba que por sua vida haverá júbilo no céu. Amém? E eu vou terminar com o 17 para a gente orar. Os anjos são mensageiros de Deus aos homens. E eu quero que você se abra para receber mensagens de Deus, através do ministério angelical. Gênesis 24, 7 diz, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Quando Deus tem uma missão para nós, Deus manda um anjo para nos preceder, para preparar tudo antes da gente chegar. Deus já preparou, dona Cindy, tudo antes da gente chegar. Deus já tem tudo preparado. Ele manda um anjo que nos precede, para que depois a missão que ele tem, aquilo que ele determinou para nós, já esteja lá, pronto, preparado, para a gente chegar e tomar posse. Então, esta semana, seja lá onde você vai chegar, o que é que você tenha para fazer, o Senhor tem um anjo que vai lhe preceder, e esse anjo, enviado por Deus, ele já trabalhará em todas as circunstâncias, pessoas, momentos, lugares, para que você chegue e seja bem sucedido. Receba, porque isto é real, isto é fato bíblico. Gênesis 28, 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu.
E os anjos de Deus subiam e desciam por... Vocês acham que os anjos estavam passeando? O que eles estavam fazendo? Indo buscar, trazer o quê? Respostas, ministrações, bênçãos. E ele precisava saber, Jacó precisava saber que ele era assistido pelos anjos. Você precisa saber disso. Números 20, 16 diz: e clamamos ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor. E ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Olha, amado, clame a Deus, porque Deus vai mandar um anjo. E vai te tirar, ou vai te levar, ou vai te colocar. Ele vai agir, mas clame a Deus. Deus pode fazer direto? Pode. Mas Deus quer te dar uma experiência com o ministério angelical, eu creio. 1 de Reis 19, 5 e 7. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Mensageiro de Deus falando o que era necessário fazer. Amém? E versículo 7. Voltou segunda vez o anjo não desiste. Quando ele tem uma missão de Deus, ele vai até o fim, ele é obediente. Tocou-lhe e lhe disse, estava Elias deprê, não queria fazer nada. Às vezes na depressão, na angústia, sozinho, Deus manda um anjo para te acordar, para te pôr de pé, para dizer, cobre ânimo, vai fazer, porque a vitória é tua. Tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Você não vai morrer, tem muita coisa para você fazer, tem muita bênção para se manifestar na tua vida, tem muita coisa para você ver que você ainda não viu. E eu termino com Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, deu a João, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que Deus quiser falar com você, vai usar anjos para falar. Os pastores das igrejas são chamados de anjos. Por que são chamados de anjos? Não são anjos, são filhos de Deus, que são eleitos, predestinados, mas estão na missão de mensageiros de Deus. Por isso, são designados no livro de Apocalipse como anjos que vêm falar à igreja. Então, receba que hoje um anjo revestido de carne aqui está lhe falando aquilo que você precisa saber para você cobrar ânimo. A estrada é sobremodo longa, o que Deus tem para a sua vida vai chegar. Os anjos te antecedem, te precedem, os anjos preparam. Às vezes você não sabe como, você pensa que vai ser difícil, vai enfrentar não sei quem, você chega lá, não é nada do que você pensou, está tudo fácil, está tudo preparado, os corações já foram, sabe, inclinados pelo Senhor, as circunstâncias já foram alteradas, aquele negócio já está preparado para você fechar, aquela porta já está aberta, você acha que é difícil? Os anjos nos precedem. Eu encerro apenas lhe lembrando, tenha uma boca santa, tenha um procedimento em linha com a palavra, e não tem para ninguém. A vitória é tua, por meio de Jesus Cristo, que age com os exércitos dos céus. Assim seja, que esta semana você veja o que você nunca viu, para a glória do Todo-Poderoso. Amém. Vamos ficar de pé? Pai amado e bendito, voltamos para as nossas casas agora. Oh Deus, com conhecimento tão maravilhoso, tão grande, tão profundo, tão revelador, que com certeza pode mudar a nossa história, mudar circunstâncias, mudar a nossa vida inteira, Jesus. Mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. E é isso que nós recebemos com fé. Uma semana inigualável, uma semana cheia da Tua glória, uma semana onde tudo que nós colocarmos na nossa mão vai prosperar. Ó Jesus, uma semana flexível, ó Deus, com as pessoas certas, colocadas pelos anjos nos nossos caminhos. Ó Deus, uma semana sem as dificuldades, porque as pessoas erradas, os anjos retirarão do nosso caminho. Ó Jesus, com negócios prósperos, com vendas abundantes, Pai, com clientes preparados por Ti, Jesus. Envia, eu te peço, envia anjos, Pai, que nos guardem todos os nossos caminhos, como está escrito. E que, Senhor,
os nossos olhos contemplem o que jamais nós imaginamos contemplar. Eu me abro para o sobrenatural do ministério angelical. Em nome de Jesus, Bispo Rai. Amém. Glória a Deus. Tenda sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os que creem, recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Glória a Deus. Aleluia.